Iniciando a nossa gravação de mais uma entrevista, em que eu estou recebendo aqui na Associação ESCO, alunos da Escola de Engenharia, em que nós temos um projeto junto ao CREA, apoiado pelo CREA, para levantar a história dos ex-alunos e de engenheiros com referências. E é o motivo pelo qual eu te convidei, porque você tem uma grande referência para trazer para nós, mesmo porque tem uma placa ali fora com o seu nome. Então eu vou pedir o pessoal do estúdio para gravar essa placa para colocar na nossa gravação. E eu agradeço a sua presença, viu, Maeli? Temos aqui algumas perguntas, eu não sou jornalista, mas eu vou procurar sair da melhor forma possível sobre isso. Tem uma trajetória para Minas Gerais, eu gostaria que você me falasse de onde você veio e o motivo pelo qual você veio para Minas. Olha, meu nome é Maeli Estrela Borges, eu nasci em Ipameri, Goiás. Em 1960 eu vim para Belo Horizonte para fazer o segundo grau, que na época chamava curso científico. Na época a Universidade Federal de Goiás não existia ainda. Existiam alguns poucos cursos, mas a arquitetura não existia lá. Então, quando eu vim para Belo Horizonte, eu concluí o curso científico, fiz o curso de engenheiros arquitetos. O curso na época era um curso muito voltado para a engenharia, tanto é que a maior parte dos meus professores eram da escola de engenharia. Fiz urbanismo e depois, orientada por dois professores que eu tive, professor médico, Dr. Hélio Lopes, médico sanitarista, que era professor aqui no curso de engenharia sanitária, e pelo professor engenheiro civil João Bortshausen. E o professor João Bortshausen, por incrível que pareça, ele dava aula, era de História da Arquitetura. Os dois me orientaram a fazer o curso de engenharia sanitária, porque tinha muito a ver com o meu perfil de estudante. Que eu tinha tido nota máxima em higiene da habitação, com o professor Hélio Lopes, e sempre gostava muito das disciplinas relacionadas com a engenharia. Feito esse curso, feita essa orientação, eu procurei o curso aqui, que era nesse prédio, Rua da Bahia 52. O coordenador do curso era o professor Honório Pereira Botelho, e ele me informou que para fazer o curso eu teria que ser ou engenheira civil ou fazer pré-requisitos de engenharia civil, porque o curso tinha sido montado todo para engenheiro civil. Então eu fiquei um ano aqui na escola fazendo algumas disciplinas de engenharia civil, poucas, porque a maior parte das disciplinas de engenharia civil eu fui dispensada. Tinha uma outra opção, Maeli, que era para engenheiros químicos também? O curso poderia ser feito para químicos ou para engenheiros civis. E o professor Lincoln Continentino, ele optou para engenharia civil, ao invés de engenharia química. Então o curso foi feito com base no curso de engenharia civil. Eu fiz as disciplinas durante um ano, as disciplinas que eram pré-requisito de engenharia civil, e depois comecei o curso aqui de engenharia sanitária. Você imaginava, quando jovem, atuar nessa área de resíduos, de saneamento? Tinha alguma intenção, algum motivo para te direcionar para essa área? Olha, quando eu concluí o curso de engenharia sanitária, eu fui indicada por um amigo meu, Alceglan, o arquiteto Alceglan Saldanha, Monteiro Saldanha. E o Alceglan, ele era muito amigo do secretário de Serviços Urbanos, que pediu a ele que indicasse uma pessoa para trabalhar com resíduos sólidos que tivesse uma formação assim de engenharia sanitária. Então, eu fui trabalhar na Prefeitura de Belo Horizonte, no Departamento de Engenharia Sanitária. E nesse Departamento de Engenharia Sanitária, a minha função seria trabalhar com limpeza urbana.
Na época era muito estranho uma mulher trabalhar com limpeza urbana, porque só tinha homem na limpeza urbana. Não era só aqui não, nos outros estados também era só homem. Então eu fico muito feliz de ter aberto as portas para as minhas colegas que me sucederam, porque hoje a maior parte das engenheiras da SLU são mulheres, das arquitetas da SLU são mulheres, né? Então, assim, eu fui a primeira a atuar nessa área, né, de resíduos sólidos e limpeza urbana, que me deu até a possibilidade de ter um apelido. Uma colega minha de São Paulo me chamava... é conhecido, é. Não, ela me chamava de avó do lixo, porque ela era mais nova, ela era a tia do lixo. Eu tinha que ser a avó. Mas assim, eu fui trabalhar na Secretaria de Serviços Urbanos. O primeiro trabalho que eu fiz foi de arquitetura. Foi o projeto do Centro de Profilaxia da Raiva, no bairro São Bernardo, que era composto de um biotério, um canil e um centro de produção de vacina. E na época Belo Horizonte tinha muitos cães de rua e tinha um depósito de cães que era uma coisa horrorosa, sem a mínima condição dos animais ficarem naquele depósito, e tinham casos de raiva canina. Então, assim, foi um trabalho que eu gostei muito. Mesmo porque eu tive uma consultoria muito boa, que foi meu marido. Ele foi era quando você médico, o conheceu, né? Ele era médico veterinário, então assim, eu tinha uma consultoria em casa, né? Tranquilo. Agora, depois eu comecei na parte de limpeza urbana e eu percebi que no curso de engenharia sanitária eu não tinha tido uma formação muito forte em limpeza urbana e resíduos sólidos. Eu tinha recebido uma formação muito boa, mas só em água e esgoto. Drenagem um pouco, né? E então houve uma possibilidade de fazer um curso no Rio de Janeiro. Foi um curso de Planejamento Global de Sistemas de Limpeza Urbana, organizado pela Sursan, Departamento de Engenharia Sanitária, Instituto de Engenharia Sanitária da Sursan, e que tinha, na época, esse curso tinha o patrocínio da Organização Pan-Americana. Eu fiz esse curso, foi excelente, foi um curso teórico e prático, e tive a felicidade de participar de um grupo, né, na parte prática, que teve a melhor premiação de grupo, e eu acabei sendo a melhor premiação individual. Notável. Então, quando eu voltei para Belo Horizonte, eu me senti muito segura para trabalhar com a limpeza urbana. Eu iria fazer uma pergunta exatamente sobre isso. Você adiantou toda essa referência da sua trajetória na questão da limpeza urbana. Só que ela tem desdobramentos, né, Maeli? As pessoas desconhecem realmente o que é esse trabalho. Você poderia chamar um pouco a atenção, porque hoje nós temos a questão orgânica, porque animais mortos é uma limpeza orgânica. Eu tenho os resíduos e muitos outros resíduos que são abordados, inclusive os resíduos atualmente muito discutidos são os resíduos de cemitérios. Sim. Você tem alguma coisa para falar sobre essa identificação desses resíduos que fazem parte da limpeza, a certificação deles? Quais são as tendências? O que nós temos? Olha, hoje? A Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010, ela definiu com muita clareza os vários grupos de resíduos, né? Nós temos o resíduo sólido urbano, que é composto do resíduo domiciliar, que é gerado nas nossas casas, e do resíduo de limpeza urbana. Mas nós temos vários outros grupos de resíduos: o resíduo de serviço de saúde, o resíduo industrial, o agrosilvopastoril, o resíduo industrial. E nesses vários grupos de resíduos, no próprio resíduo de serviço de saúde, nós já temos os resíduos que têm esse grau de risco de contaminação.
E é muito importante a gente colocar que esse grau de risco de contaminação, ele é muito em função da característica do resíduo. Porque dentro do próprio resíduo de serviço de saúde, nós temos resíduo comum, igual o domiciliar, que é o resíduo que é gerado, por exemplo, num refeitório, numa cozinha de hospital. Nós temos as podas, a limpeza de jardins, né? Nós temos o resíduo infectante, que é o grupo A, que merece um cuidado especial. A coleta é separada, né? É separada, tudo separado. Nós temos o resíduo químico, que tem de ter tratamento específico. E nós temos o rejeito radioativo. E além desses 4 grupos, nós ainda temos um grupo que, para evitar acidentes do trabalho, que é o resíduo pérfuro cortante. Nós tivemos na SLU, antes da SLU começar um trabalho com resíduo de serviço de saúde, que foi em 1998, nós tivemos uma quantidade muito grande de acidentes com os garis. Depois que iniciou esse trabalho, e inclusive criou uma comissão, a Copagres, que é uma comissão permanente de apoio ao gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, nós tivemos uma mudança radical. Porque houve a exigência de cada estabelecimento de saúde ter um plano, gerenciar corretamente cada grupo de resíduos separadamente, e os acidentes reduziram. Ele me vem aqui uma preocupação, e eu tenho percebido isso em trabalhos que nós temos feito, inclusive pela associação com os municípios, porque nós tínhamos os conhecidos lixões nos municípios. Mas muitos municípios ainda têm esses lixões. Ainda tem, quase 50%. Eu acho que até a maioria. Quase então, 50%. O que tem em nível de perspectiva, de regulação sobre essa questão dos lixões, como que essa tecnologia pode ser levada, sabe, para nós reduzirmos esse impacto? Olha, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela determina que a gente faça a separação do lixo em 3 categorias. O resíduo seco ou reciclável, papel, papelão, plástico, lata, vidro, metal. O resíduo orgânico. O resíduo orgânico é que traz mais problema, porque o resíduo orgânico, ele entra em decomposição biológica, ele gera o chorume, ele gera o biogás, e ele é um meio apropriado para vetores de doenças. E mais de 50% do lixo domiciliar é resíduo orgânico. E nós temos o terceiro grupo, que é o rejeito, que é aquele que nem pode ser reciclado, nem pode ser reaproveitado, como é o caso do orgânico, né? O resíduo orgânico, ele pode ser transformado em composto orgânico. Foi o que nós fizemos em Belo Horizonte, quando a SLU foi criada. Porque a SLU foi criada em 1973, depois que nós tivemos em Belo Horizonte um plano diretor. Eu já trabalhava na prefeitura. Isso foi em que... na administração do prefeito Oswaldo Pinheiro Sete, que eu gostaria muito que ele fosse engenheiro, mas ele não era engenheiro, não. Ele era advogado. Só que ele tinha uma visão de planejamento, que eu falo, uma visão além da montanha. Ele era uma pessoa altamente capacitada e tinha uma visão de planejamento muito boa. Tanto é que, orientado pelo professor aqui da Escola de Engenharia, Marcos Costa Câmara, que tinha sido o diretor do DEMAI, ele contratou um consórcio de empresas para fazer nosso plano diretor de limpeza urbana. A partir desse plano diretor de limpeza urbana, que foi feito até 1972, foi dada origem à criação da SLU. E eu fui a pessoa que analisei o plano para fins de aceitação. Sim. Criada a SLU, a primeira providência que foi tomada depois da implantação do órgão, a implantação física e administrativa, foi o destino final do lixo. E nesse destino final do lixo, nós tivemos uma solução que é hoje que preconiza a política nacional, que foi criada só em 2010,
quer dizer, de 73 até muito 2010, recente, né? A política nacional muito recente. Mas na época nós tivemos uma usina de compostagem, ou chamada usina de beneficiamento do lixo, onde os resíduos recicláveis eram retirados numa esteira de catação, as latas eram separadas por processo de imantação e o orgânico era transformado em composto orgânico e no final do processo ele era peneirado. O que ficava sobre a peneira era levado para um aterro como rejeito e o que passava pela peneira era o composto orgânico, que era vendido principalmente para quem plantava cana-de-açúcar, café e que vinha ao Ceasa trazer produto e aproveitava o caminhão para levar o composto. Tanto é que no plano diretor a usina de compostagem era para ter sido construída no bairro Tupi. Mas nós, com a gente tendo essa visão de urbanista, a gente olha mais os detalhes. E eu aproveitei muito minha profissão de arquiteta e de urbanista na limpeza urbana também, não foi só de engenheira sanitarista. Aí vocês migraram. Nós migramos para a BR-040. Na BR-040 ficava a 4 quilômetros do Ceasa, que estava sendo construído, e tivemos a possibilidade de ter sempre o composto orgânico sendo vendido. Maeli, pensa bem, quando iniciou o curso aqui, eu tentei identificar a data, pedi apoio aqui, e me parece que foi no final da década de 50. Isso foi 55. 55 que iniciou o curso através de um norte-americano. Foi o professor Babbitt, mais um outro professor americano. Eles deram um curso aqui a pedido do professor Lincoln Continentino. E esse curso formou uma porção de engenheiros. E também o professor Hélio Lopes fez também um curso que era médico sanitarista. E depois que ele formou esse pessoal, o professor Lincoln Continentino criou o Instituto de Engenharia Sanitária, que depois passou a ser o DESA, Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental, mais recentemente. Isso na década de 50. Na década de 50. E foi neste prédio onde estamos aqui, na Rua da Bahia 52, né? Rua da Bahia 52. E aí o professor Lincoln Continentino, com a orientação do professor Babbitt, que era da Universidade de Illinois, eles organizaram o primeiro curso. Esse primeiro curso, ele tinha, assim, 4 disciplinas básicas. Exatamente isso que eu queria saber de você. Veja a questão da evolução até hoje, então vamos lá. E dessas 4 disciplinas básicas, com o tempo foram acrescentando outras. Olha que interessante, eu estaria abordar exatamente isso. Então, assim, o que é interessante é que, na época, o curso, ele cumpria as demandas da época. As demandas da época eram cumpridas pelo curso. Que estavam na proporção do nível de conscientização, porque também. Hoje o nível de consciência é maior, mas ainda assim nós não temos uma prática eficaz, né? De tudo que é contemplado nos cursos de saneamento hoje não é só um curso de especialização em engenharia sanitária que nós temos na universidade. Nós temos curso de mestrado, curso de doutorado, tudo já dentro do DESA, que é esse Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental, que foi mais recentemente criado, em substituição ao Instituto de Engenharia Sanitária, que virou departamento, né? Toda essa trajetória, com certeza, houve ela passou a ficar imprescindível, né? Essa questão sanitária. Então, ocorreu o que você entende que impulsionou essa condição que nós temos hoje atual? Em que a demanda é maior, mas ainda modesta, pelo que eu entendo. Eu acho que muita coisa mudou. Quando, em 1973, foi criada a SLU, na composição do lixo de Belo Horizonte, nós tínhamos apenas 1,9% da composição do lixo era plástico. 1,9% em 72, na composição do lixo de Belo Horizonte,
1,9% era plástico. Em 2003, já eram 13% era plástico, o que mostra que nós tivemos uma alteração muito grande na questão do comportamento. O plástico veio, ele substituiu a embalagem de alimentos, a embalagem de medicamentos. O plástico, ele substituiu os utensílios que eram feitos de metal. E o plástico veio para ficar, principalmente como embalagem. E o plástico, ele tem um problema muito sério, porque a sua decomposição leva anos, anos e anos. E não é só o plástico que foi essa inovação. Nós tivemos a introdução das pilhas, das baterias. Na época da SLU, a gente não tinha celular. Ele não existia para nós. A gente teve já mais em 1989, nós já tínhamos radiocomunicação nos veículos, mas nós não tínhamos o celular para a gente usar. E com o uso do celular, o que aconteceu? Com o uso dos brinquedos de pilha, de bateria, o que aconteceu? Nós tivemos muito mais produtos que são descartados e que não podem ir para um aterro e que não podem ir para os eletrônicos, né? Principalmente a quantidade de eletroeletrônicos que foram surgindo. Totalmente. Então você vê que a evolução disso tudo gerou uma mudança na caracterização do próprio lixo e fez com que houvessem novas soluções para o destino do lixo. Não só um aterro, não só uma compostagem, mas a reciclagem. E antes da reciclagem, a própria política nacional ela já prevê uma hierarquia de solução para a gestão do resíduo. A primeira coisa, não gerar. Não gerar. Se você pode não gerar o resíduo, faça o possível para não gerar. Segundo, reutilizar. Terceiro, não gerar, reutilizar, reciclar. Depois que você passou por essas etapas, é que você vai tratar o resíduo. E o que não tem condição de tratamento vai para um aterro de rejeitos. Por que esse aterro de rejeitos? Por que eu falei que a SLU de Belo Horizonte ela está à frente da política nacional muitos e muitos anos? Porque na política nacional prevê que o rejeito vá para aterro. E nós fazíamos isso em 75. Eu tenho a satisfação de dizer que eu que coordenei a implantação do primeiro aterro sanitário de Belo Horizonte, que pôs fim à boca do lixo, que era um despejo de lixo de triste memória. Posso imaginar. Triste memória, com muitas mortes, muitos desabamentos. Então, quando a gente criou o aterro de Belo Horizonte, e logo em seguida, quando começou a funcionar a usina de beneficiamento do lixo, o orgânico, que era a maior parte, era transformado em composto, o material reciclável era retirado e vendido, inclusive as latas eram prensadas e vendia como sucata para as indústrias siderúrgicas. O plástico era vendido para a indústria de plástico e nós recebíamos em saco de lixo para acondicionar o lixo da varrição. E o rejeito é que ia para o aterro. E o que isso trouxe de significativo para o nosso primeiro aterro? O nosso primeiro aterro quase não gerava nem chorume nem biogás, porque não tinha orgânico. E com isso, o tratamento do chorume que porventura aparecesse, naquela época também não tinha fralda descartável, então a gente não tinha esse problema com fralda descartável, que é um orgânico que aparece no rejeito, né? No rejeito. Então, a gente tinha aqui a Escola de Engenharia, o Instituto de Engenharia Sanitária, fazendo todo o nosso monitoramento do aterro. Toda semana eles pegavam a água de uma mina acima do aterro,
pegavam a água da lagoa de estabilização, que recebia o chorume, em pequenas quantidades, é claro, e depois pegava a água 1 quilômetro abaixo no córrego, que era o efluente da lagoa. Sim. E nós tínhamos semanalmente esse monitoramento da qualidade da água daquela região. Então, nós tivemos o maior valor de demanda bioquímica de oxigênio desse chorume foi 300 miligramas por litro, enquanto em São Paulo dava 19.000, 18.000 miligramas por litro. Por quê? Porque nós tínhamos esse modelo que depois, em 2010, a Política Nacional adotou. Maeli, eu faço visitas e nas visitas eu constato que a maioria das famílias colocam no lixo doméstico garrafas, plásticos, papéis. Isso é incomodativo, muito. E quando eu atuava como professor aqui na Escola de Engenharia, na UFMG, eu perguntava aos alunos se eles, quem naquela turma de 90, 80 alunos, tinha esse cuidado de separação. Levantavam normalmente 2, 3 alunos apenas. Então, eu acho que a questão ainda é grave, porque não existe uma consciência nacional da questão da separação. Então, vem a dúvida, existe alguma proposta do governo, governamental, nacional, para nós educarmos a nossa sociedade de formas a reduzirmos o volume dessa coleta, como acontece em alguns países? Olha, eu colocaria 2 questões. A primeira questão é que nós temos que ter um projeto de mobilização social e educação para a limpeza urbana que atinja desde a criança do pré-escolar até a universidade e que atinja a população como um todo. Quando você trabalha a criança, ela vai ser um adulto consciente. Mas quando você pega o adulto, ele já é mais resistente para inovações. Então, esse projeto de educação para a limpeza urbana, ele devia ser feito não uma vez por ano, não uma vez de tempos em tempos, ele devia ser permanente. E devia envolver, no caso da escola, todas as disciplinas. Nós tivemos uma experiência, quando eu fui superintendente da SLU, que muito me agradou. Foi um plano de ação integrada com a Secretaria Municipal de Educação, e nesse plano nós desenvolvemos atividades lúdicas para a valorização da limpeza urbana, para a manutenção da limpeza da cidade e também para a valorização do gari, porque o gari não era uma pessoa valorizada. E olha, o resultado foi excelente, porque as atividades lúdicas eram desenvolvidas na disciplina de português, com redações, a gente contava a historinha do lixo e a criança fazia depois uma redação. Na disciplina de artes, com maquetes, com cartazes, com desenhos. Na disciplina de matemática, com cálculo da venda dos recicláveis. Então, cada disciplina, ela introduzia algum conteúdo. Na de ciências, vinha a questão dos animais que habitavam o lixo, que poderiam ser veiculadores de doenças. Olha, foi um trabalho muito bom, desenvolvido com a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Belo Horizonte. E no final, a gente recolhia todos os trabalhos da escola, fazíamos uma seleção, tinha uma comissão julgadora, e os melhores trabalhos eram expostos no saguão da prefeitura. Esse projeto, ele nunca poderia ter deixado de continuar. Infelizmente, em 2003, quando eu deixei o cargo, esse projeto foi paralisado. E ele não custava muito para a limpeza urbana de Belo Horizonte. Por quê? Porque nós tínhamos 10 estagiários, cada um de uma profissão. Era uma equipe multidisciplinar, 10 estagiários e o pessoal próprio da SLU. Inclusive eu fazia parte do grupo. Eu era superintendente, mas também fazia palestra, como se fosse um funcionário normal. Aliás, eu era um funcionário normal, porque eu era funcionária de carreira.
Então, eu acho que a primeira coisa era isso, ter um projeto de mobilização social e educação para a limpeza urbana que orientasse a população. Porque a população, quando é chamada a participar, ela acaba aceitando, ela acaba admitindo que aquilo é correto. Ela tem de estar convencida disso, né? E também a outra face é a fiscalização. E os planos educacionais podem fazer essa inserção. Você me surpreendeu com esse retorno seu aí da questão educacional. Como nós vamos editar por escrito toda essa entrevista, eu vou anotar lá o que você expôs aqui com relação a esse projeto educacional. Eu trago, inclusive, alguns trabalhos que eu selecionei. Gostaria. Eu fiz um compêndiozinho, porque tinha muita música, palavra cruzada, caça-palavras. Para criança que não sabia ler nem escrever ainda, que era do pré, a gente punha as figurinhas dos bichinhos e perguntava: qual que é o bichinho que habita o lixo? É o elefante ou é a mosca? Aí ela contornava a mosca. Ótimo. Liga isso a isso. Qual Muito que é bom. que traz possibilidade de transmissão de doenças, de veiculação de doenças? Então, assim, foi um trabalho muito interessante. Muito bom, Maeli. Mudando um pouco o nosso rumo aqui, eu quero saber dos destaques da sua formação aqui nesse prédio, retornando dele, das referências de laboratórios, professores, colegas, algum caso que você tenha a contar, a qualidade dos laboratórios, o que chegou de novo, como que se evoluiu, porque eram 4 disciplinas praticamente, contemplava 4 Eram assuntos. 4 grandes segmentos, né? Segmentos. Esses 4 grandes segmentos, eles eram interessantes porque depois eles foram se subdividindo em outras disciplinas também. Mas era saneamento e urbanismo, química sanitária, biologia sanitária, tratamento da água e esgotos, e tinha também alguns professores que na parte de biologia sanitária, eles falavam um pouquinho mais sobre pandemia, sobre essas doenças veiculadas pelo saneamento, né? Então eram esses 4 segmentos. Hoje a gente tem muito mais disciplina do que isso, né? Sim. E aqui a gente tinha os laboratórios. Eram nesse prédio? Nesse prédio. Os laboratórios ficavam no andar de baixo. Eram excelentes os laboratórios. Nós tínhamos 2 professores muito bons. O primeiro era o professor Marcelino e o segundo o professor Julião. Excelente. O professor Julião dava aula prática na parte de química de esgoto, química da água, e o professor Marcelino a parte teórica. E também tínhamos várias salas de aula e tínhamos um anfiteatro também lá no primeiro andar. Certo. E que o anfiteatro era para reuniões maiores, ou então quando nós íamos a fazer a apresentação de trabalhos. Eu gostaria que você depois me mostrasse esse local. Tá, eu vou tentar. Fiquei curioso agora para saber onde que era esse anfiteatro, lá no primeiro andar. Tinha um anfiteatro que era interessante. Colegas, assim, então você falou... Olha, no curso de engenharia sanitária, vocês vão ver pela minha plaquinha ali fora, que éramos poucos. Nós tínhamos 2 que faziam parte da iniciativa privada e os outros eram da Copasa. E eles foram referência na Copasa. Agora, quando eu fui fazer disciplina, que eu não parei só no curso de engenharia sanitária, no mestrado, que eu não cheguei a concluir, porque depois eu fui ser superintendente da SLU e 4 anos foi um lapso de tempo grande, eu até desisti. Mas nas disciplinas que eu cursei de mestrado, eu tive alguns colegas. 2 se destacaram muito. O primeiro, que teve uma influência muito grande minha, que ele era meu colega na prefeitura também, ele queria trabalhar com esgoto. Eu falei assim, não, você vai trabalhar com limpeza urbana, com resíduo sólido. Para que esgoto? Tem tanta gente trabalhando com esgoto, com resíduo sólido quase não tem ninguém. Aí ele foi e gostou da brincadeira.
é o Irã Sartori, que hoje ele é professor na PUC e até coordena a parte de engenharia sanitária da PUC, né? Ele foi seu colega de curso. Ele foi meu colega de curso. Então, na parte de limpeza urbana, eu tive poucos colegas que saíram daqui para a limpeza urbana. Agora, mais recentemente, é que a maioria das pessoas na SLU fazem mestrado, fazem doutorado, para continuar na SLU numa condição melhor, né? Eu lembrei aquilo que eu adiantei para você, o necrochorume. Hoje está tendo uma tendência a mudar totalmente essa questão do chorume de cemitérios, né? Então, a tendência são aqueles cemitérios verticais com alto controle tecnológico para não ter qualquer tipo de poluição. Isso já está entrando, começou, parece que no Nordeste, em Recife, essa empresa, e nós temos o primeiro cemitério vertical aqui em Minas Gerais, em Santa Bárbara, me parece. Porque o necro, ele é complicado, porque o chorume, qualquer que seja ele, quer seja de um cemitério, quer seja de um resíduo sólido, ele tem alta demanda bioquímica de oxigênio, ele pode ter metais pesados, né? Ele é um poluente potencial. E o tratamento dele é muito complexo, porque a demanda bioquímica de oxigênio é muito alta. Quando você faz tratamento biológico, você vai reduzindo. Primeiro processo, reduz tantos %. Aí você sai daquele primeiro processo biológico, passa para um segundo, reduz mais um pouco. Mas para você chegar no padrão da legislação, é muito difícil. Porque o padrão da legislação é um número muito reduzido para a demanda bioquímica de oxigênio. E é impressionante que as pessoas não percebem que ao fazer um lixão, menos de 10%, não é isso? Não tem isso? Ao fazer um lixão, eles estão contaminando a água do subsolo, eles podem estar contaminando a água superficial, né? Então, isso é complicado. Agora eu vou ler, viu, porque nós estamos finalizando aqui. Aspectos na sua visão, positivos. quais foram e quais são os maiores entraves para um eficiente alcance de resultados nos serviços públicos de saneamento? O primeiro entrave, eu já não diria de saneamento, mas sim na questão da gestão do resíduo sólido. O primeiro entrave é que o resíduo sólido domiciliar e resíduo sólido das atividades de limpeza urbana, que nós chamamos de resíduo sólido urbano, é competência do município. E nem sempre nós temos como prefeitos como foi o prefeito Oswaldo Pierusetti. Grande parte dos prefeitos não dão prioridade à questão do resíduo sólido, não colocam como prioridade de governo e não têm vontade política para resolver a questão. Isso é fato, eu confirmo isso porque eu faço trabalhos de consultoria e palestras em municípios e percebo exatamente o que você está falando. Porque o lixo, ele quando sai da porta da sua casa e vai, não sei para onde ele vai, ele deixa de te incomodar, mas ele vai incomodar outros locais, outras pessoas. E na verdade, a pessoa só pensa assim, eu coloquei o lixo na porta da minha casa, a prefeitura levou, que se dane. Não é assim não. Hoje nós temos, pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, a responsabilidade socioambiental de quem gera o lixo. Essa responsabilidade socioambiental é de todos nós que geramos qualquer tipo de resíduo. Quer seja um lixo domiciliar, que foi gerado na cozinha da minha casa, quer seja um resíduo de um hospital, quer seja de uma indústria, de um comércio, de um restaurante. Cada um é responsável pelo resíduo que gera. E a prefeitura é responsável pela gestão eficiente desses resíduos. O primeiro entrave é esse. Não existia vontade política das administrações municipais para resolver a questão. O segundo entrave eu já coloco como a questão da formação de recursos humanos. É necessário que cada município tenha um mínimo de equipe capacitada para fazer gestão de recursos humanos, de resíduos sólidos. Não é só jogar o lixo, colocar o lixo na rua e jogar num caminhão, não. Atrás disso tem todo um processo de planejamento.
E nesse processo de planejamento, você tem de ter pessoal qualificado para fazer esse tipo de trabalho. Quando a SLU foi criada, eu fui para lá com matrícula número 002. Você vê o tanto que eu sou antiga. Com certeza. Está na história da SLU, né? Então, a primeira coisa que nós demos prioridade foi para quê? Para o destino final do lixo. Porque o destino final do lixo é que estava trazendo grandes problemas para o município. Era um lixão. Lixão, que trazia mortes, que trazia contaminação, que trazia uma porção de problemas para a comunidade. E que muitos municípios eles agregam com o lixo da construção civil, com o resíduo, né? Que são os entulhos, carregam tudo junto. Depois é que nós fomos pensar em fazer a descentralização da SLU, descentralização operacional, para ter regiões com sedes fixas, onde o pessoal tivesse o mínimo de deslocamento para fazer suas atividades. Então, nós fizemos a descentralização operacional da SLU antes mesmo que a prefeitura fizesse a descentralização em administrações regionais. Aí é que eu falo que como ajuda a gente ser urbanista. Sim, com certeza. A visão que você tem, uma visão macro. Né? Feito esse trabalho de descentralização operacional, nós começamos a fazer o planejamento da coleta de lixo por região de limpeza urbana, por distrito de limpeza urbana, reduzindo as distâncias de transporte, racionalizando itinerários, reduzindo o desgaste do gari com declividades íngremes, excesso de velocidade e tudo planejado. Por quê? Porque aquele planejamento daquela coleta de lixo iria nos dar a possibilidade de usar o veículo em outras áreas, sendo que ele estava sendo desperdiçado por ter um trabalho empírico, sem planejamento. E esse processo ainda é adotado até então, até hoje. A metodologia, eu até acho engraçado isso, porque a metodologia que a gente aplicou para fazer esse planejamento é a mesma que é usada hoje, mas só que o que aconteceu? Eu entrei dentro do caminhão de lixo, fiz o itinerário todinho no caminhão de lixo, anotando as ruas que a gente passava. Rua tal, vira à esquerda, rua tal, vira à direita, rua tal, segue em frente. A cada hora eu marcava o ponto que a gente estava. E a partir daí, eu peguei esse itinerário que eu fiz, eu mesma fiz, passei por uma planta da cidade, numa escala apropriada, e fui vendo os erros de coleta que eram feitos naquele itinerário. Às vezes o caminhão passava 3, 4 vezes no mesmo lugar, sem ter necessidade. Por quê? Porque tinha uma mão única e ele não sabia como fazer ali, ele ficava rodando ali. Então, nós fizemos um planejamento da coleta de lixo em papel, desenhado com caneta hidrocor. Quando a gente errava, a gente molhava um cotonete na água sanitária, vinha no lugar do erro devagarzinho, limpava com a água sanitária, a caneta hidrocor desaparecia, a gente esperava secar e continuava o desenho. Hoje não. Hoje a metodologia é a mesma que eu adotei. Só que eles vão para um computador, pega o mapinha, lança lá o itinerário na cor que quer, faz quantas cópias quiser. Aqui, sobre os aspectos positivistas, quais são as boas notícias? Você Olha, tem alguma boa notícia para nos passar? Como boas notícias, eu acho que primeiro a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305 de 2010, porque ela criou alguns paradigmas importantes. Não é que todo mundo está seguindo a lei, não. Tem muita gente que ainda está fora da lei, né? Mas ela criou, por exemplo, a obrigação de ter o plano de gestão integrada de resíduos sólidos. Coisa que nós tivemos em Belo Horizonte em 73, 72. Né? Nós tivemos, o nosso foi o segundo plano do país. O primeiro foi de Brasília, o segundo foi o nosso, de Belo Horizonte. Então, esses planos tinham
prazo marcado para esses planos serem feitos pelos municípios, pelo Estado e pela União. Não cumpriram os prazos, pouca gente cumpriu. E o prazo foi prorrogado agora por uma nova lei, a Lei 14.026, que é o novo marco legal do saneamento. Deram um prazo maior agora para os retardatários, né? Eu acho que devia dar uma boa multa. Para quando? É por faixa de população. Até 2024 tem de estar pronto. Para todas as faixas. E também tem a questão do lixão. Também foi dado um prazo para os lixões serem extintos. Eu acho assim que nessa hierarquia, os planos eles foram super importantes. Introduziram a logística reversa, que é que se você tem um eletroeletrônico, se você tem uma lâmpada, se você tem uma pilha, uma bateria, se você tem um resíduo de agrotóxico, você tem de devolver para o fabricante. O fabricante é que tem de dar destino, não é o município que vai ter que pegar esse material e fazer coisa errada com ele. É o fabricante. Então a logística reversa eu acho que foi uma coisa importante. Mas não as pessoas não sabem sobre isso, né, Maeli? Não, mas são poucos os que nós sabemos. Mas tem de divulgar mais, tem né? de divulgar mais. A própria hierarquia de gestão eu acho que foi uma coisa importante. Não gerar, reduzir, reutilizar, reciclar, né? Depois tratar e dar destino ambientalmente adequado ao rejeito. Já vou te adiantar que nós vamos escrever isso tudo, viu? E, finalmente, a responsabilidade socioambiental, principalmente com relação à coleta seletiva. A população ter a responsabilidade de separar criteriosamente o resíduo para coleta seletiva, que possa ser reciclado, como papel, papelão, plástico, lata, vidro, metal, né? Colocar no dia certo da coleta. Belo Horizonte ainda está em dívida conosco, porque Belo Horizonte só tem 44 bairros com coleta seletiva. Mas, infelizmente, eu vejo que nos bairros que tem coleta seletiva, ainda nós temos a coleta seletiva sendo feita e a população colocando o reciclável todos os dias. Ela é feita num dia só na semana. E por que a população não põe só naquele dia da semana? Por que todo dia você vê caixa de papelão, você vê plástico, né? Então, eu acho que essa responsabilidade nós temos que ter. Maeli, nós temos que avançar aqui. Eu quero saber de você a relação com a Associação de Ex-Alunos, porque eu te conheci aqui e eu gostaria que você me falasse através de quem a trouxe para participar aqui conosco. Olha, eu era coordenadora adjunta da Câmara de Arquitetura do CREA e era presidente da Comissão de Ética Profissional. Era a Margarete Thatcher, né? A mulher de mão de ferro. E eu conheci lá no CREA o Tasso Primo Belém Barbosa. Que foi nosso presidente aqui por mais de 2 décadas. Ele era presidente aqui, ele foi presidente aqui muitos anos, ele tinha um carinho especial por essa associação. Sim. Então ele convidou ao Alceglan, que era o presidente da Câmara de Arquitetura, e me convidou, que eu era a adjunta, né? O Alceglan não pôde vir porque ele não podia subir escada, que ele tinha feito umas cirurgias e não podia subir escada, ele estava impedido. Aí eu vim. Então, eu vim por convite do Tasso Primo Belém Barbosa e desde 2003 que eu assumi o cargo de diretora social. Então, eu sou diretora social da associação desde 2003. Tanto é que vocês olharem os arquivos aí, vocês vão ver vários álbuns aí com os eventos que a gente fez, porque quem não registra não é dono, e eu registrava tudo. Fotografia de todo mundo. Se falassem, eu não fui a esse jantar, fala assim, olha que você não está falando a verdade, olha só a foto aqui. E faz de forma muito exímia, você está de parabéns. E finalizando então, eu queria que você passasse para todos nós uma mensagem
sobre essa questão do saneamento nacional. Você já falou dos aspectos, nós falamos todos os aspectos, inclusive os positivistas, os positivos, mas é a questão um conselho, um aconselhamento para os nossos gestores públicos, setor privado. Tem alguma coisa que você poderia adiantar aí, ou o que já está falado já é suficiente? Não, eu só acrescentaria o seguinte, porque eu fiz o curso de engenharia sanitária. E na escola de arquitetura eu fiz o curso de engenheiros arquitetos. Meu curso na escola de arquitetura de engenheiros arquitetos foi um curso muito voltado para engenharia. E meus professores na escola de arquitetura, a maior parte deles eram engenheiros civis que davam aula aqui na escola de engenharia. Eu posso citar até alguns nomes. Por exemplo, o professor Edson Durão Júdice, professor Joaquim, que dava cálculo, o professor Celso Cardão, doutor Hélio Lopes, médico sanitarista, Pérez de Silva, professor Simvalde Macedo, Otávio Campos do Amaral, Jaime Ferreira da Silva, professor Paulo Henrique, Martim Francisco, professor João Botsalves, professor Romeu, de Técnica da Construção, então, e muitos outros ainda. Esses foram o que eu lembrei assim de imediato. E como eu tive uma formação muito voltada para a engenharia, eu acredito que quando foi criado um novo conselho, esse novo conselho, ele deveria dar a opção aos engenheiros arquitetos de escolherem qual que era a titulação que eles gostariam de ter e deixar para ficar como aquele autoritarismo de que todos teriam que ser arquitetos, só para os arquitetos novos, que já têm essa característica, já entram para a escola sabendo que eles vão se formar como arquitetos. E por outro lado, meu diploma é de engenheiro arquiteto, então meu diploma está errado? Então aquele diploma é falso? Por quê? Porque não me deram a opção. E pode ter certeza, se tivessem me dado a opção, eu não trocaria a minha titulação de forma alguma. Primeiro, porque eu não gosto de autoritarismo. Segundo, que minha formação profissional foi muito voltada para a engenharia. E eu não vejo por que ter essa disputa entre engenheiro e arquiteto. Eu acho que tanto os engenheiros quanto os arquitetos têm de conhecer muito, tanto de uma área quanto de outra. Parabéns aí pelo seu retorno, porque eu penso da mesma maneira. Bom, eu tenho que agradecer em nome de todos da associação, agradecer em nome da engenharia e da arquitetura também, por todo o brilhante trabalho que você fez, reconhecendo também o mérito que você, de todo esse tempo que você esteve à frente da SLU, porque isso é desconhecido e a maioria das pessoas não entende, né, o que realmente é esse trabalho. Meus agradecimentos, sem aperto de mão, porque nós estamos mantendo distância. Eu só deixaria uma mensagem final, que eu fiquei 34 anos na SLU, mas eu já tenho 50 anos de limpeza urbana. Gente, é meio século, o que é isso? É verdade. Eu comecei a fazer as contas aqui do início do curso, viu? Que eu comecei em 71, nós já estamos em 2021. Nossa! Mas eu gostaria de deixar uma mensagem, é que todos nós façamos uma gestão dos resíduos sólidos com responsabilidade socioambiental. Isso é muito bom. Né? Pois cada um de nós é responsável pelo resíduo que gera. Quer seja um resíduo reciclável, um resíduo orgânico ou um rejeito. Então, vamos cuidar do nosso lixo, porque o universo é um só, a Terra é uma só. E na Terra não tem aquele lugar, joguei fora, porque não existe o lugar fora. Então, eu acho, muito bem colocado. Né? Eu acho que cada um tem de ter responsabilidade com o resíduo. Já vou te adiantando que isso vai ser colocado na rede, viu? Suas palavras serão muito bem mas ótimo, eu não falei nada que não exatamente, verdade. Muito bom. Maeli, muito obrigado, viu? Eu te agradeço, Bernardo. Eu estou muito feliz com
por esse encontro nosso aqui. Foi muito bom estar aqui na associação e é muito bom ter você como presidente. Eu agradeço. Viu? Obrigada. Muito obrigado.